Oi, pessoal, esse daqui é um vídeo do projeto Integrador, que é um projeto do Instituto Federal. Nós somos do Instituto Federal de Rondônia. O nosso projeto chama Matemática Online. Eu sou a Mariana e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os múltiplos e divisores. Múltiplos. Os múltiplos de um número são obtidos multiplicando o número por um fator. Este fator, por sua vez, é também divisor do múltiplo encontrado. Eu sugiro aí para quem ainda não tem a tabuada em mente, que pegue aí uma tabuada ou pode utilizar essa daí que eu vou deixar em anexo no próximo slide. Aí tem a tabuada do 1 ao 10 e é bem útil ter a tabuada, como então saber ela mesmo aí na cabeça de vocês, ela é essencial, a tabuada é a base aí de todo esse processo de múltiplos e divisores. Observe o que diz a costureira. Para fazer um uniforme são necessários 3 metros de tecido. Para fazer 2 uniformes são necessários 6 metros de tecido. E assim por diante. Então, ela está dizendo que para cada uniforme que ela faz, ela precisa de 3 metros de tecido. Assim, para costurar nenhum uniforme, ela não vai utilizar tecido algum, pois 0 vezes 3 é igual a 0. Um uniforme, ela vai utilizar 3 metros de tecido, pois 1 vezes 3 é igual a 3. 2 uniformes, ela vai utilizar 6 metros de tecido, pois 2 vezes 3 igual a 6. 3 uniformes, ela vai utilizar 9 metros de tecido, pois 3 vezes 3 igual a 9. 4 uniformes, ela vai utilizar 12 metros de tecido, pois 4 vezes 3 igual a 12. 5 uniformes, ela vai utilizar 15 metros de tecido, pois 5 vezes 3 igual a 15. Então, olha só, aqui ela está falando que para cada uniforme ela precisa de 3 metros. Então, conforme a quantidade de uniformes que ela vai fazer, ela vai multiplicar pelo tanto de tecido que ela usa, que é 3. E ela vai ter a quantidade total de tecido que ela precisa. Então, se ela for fazer 3 uniformes, ela vai utilizar 9 metros, porque para cada uniforme ela usa 3 metros. Então, 3 vezes 3 igual a 9. Note que os números 0, 3, 6, 9, 12, 15, que são os resultados daquelas multiplicações que a costureira fez, podem ser representados por uma multiplicação de um número natural por 3. Assim, dizemos que esses números são os múltiplos de 3. Olha esse exemplo aqui, 18, né? 18 é o resultado da multiplicação entre 6 e 3. Então, 18 ele é múltiplo de 3 e também do 6. Por quê? 6 vezes 3 é 18, assim como 3 vezes 6 também é 18. Olha esse caso aqui da chave, 42 dividido por 6. 42 dividido por 6 dá 7, se a gente for aí ver na tabuada. E o resto é zero, né? Ele não tem resto, ele é uma divisão exata. Então, o 42, por ele ser uma divisão exata, ele é tanto múltiplo do 6 quanto do 7, porque 6 vezes 7 é 42 e 7 vezes 6 é 42. Já nessa divisão aqui, 50 dividido por 6 dá 8. Porém, não é uma divisão exata, porque sobra resto 2. Então, o 50, ele não é múltiplo de 6 e nem de 8. Porque 6 vezes 8 é 48 e 8 vezes 6 é 48. E não o 50, tem o resto 2. Então, o 50, ele não é múltiplo de nenhum desses dois números. Podemos representar a forma geral para encontrar o múltiplo de um número como B igual a A vezes K. Onde aqui, B é o múltiplo, A é um número natural e K é um número natural qualquer. Então, B é o resultado, né, da multiplicação entre A e K. Vamos dizer que A é o número 4. E K, ele pode ser um número natural qualquer.
Então, eu vou colocar que K é 5. 4 vezes 5 dá 20. Então, quer dizer o quê? Que 20 ele é múltiplo de 4 e múltiplo de 5. Então, quer dizer o quê? Que o resultado da multiplicação quer dizer que ele é um múltiplo, ó. Vamos continuar considerando aqui, ó, que A seja 4. Agora, eu vou falar que K é igual a 3. 4 vezes 3 dá o quê? 12. Então, 12 é múltiplo de 4 e também de 3. Vamos observar a seguir o conjunto dos múltiplos de alguns números quando K, que é esse daqui, ó, varia de 0 a 10. Múltiplos de 2. Esse x aqui quer dizer que está multiplicando e que nós vamos multiplicar por 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E assim até o 10. Todos esses resultados aqui, ó, é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, que são resultados das multiplicações por 2, eles são múltiplos de 2. Olha aqui, ó, por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E assim por diante. Todos esses resultados aqui, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e continue ainda, né? Eles são múltiplos de 3. De 5 aqui, ó, também, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Todos esses resultados aqui, ó, são os múltiplos do número 5. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os divisores de um número. Um número é divisor do outro quando não há resto na divisão. Então, é igual a gente fez lá naquele exemplo da chave. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Um professor vai organizar todos os 8 alunos de uma turma individualmente ou em grupos com a mesma quantidade de alunos. Veja as possibilidades que o professor tem. Então, aqui está falando que o professor ele tem 8 alunos na sala e ele precisa dividir esses alunos e em cada grupo precisa ter exatamente a mesma quantidade de alunos. Um não pode ter 3 e o outro pode ter 4. Não, todos têm que ter a mesma quantidade. Nem que para isso ele tenha que dividir os alunos individualmente, que fique um aluno por equipe. Aqui, ó, se esses 8 alunos forem divididos individualmente, quer dizer, né? Veja bem, nós vamos ter os 8 alunos e individual quer dizer 1, né? Então, 8 dividido por 1 dá 8. Quer dizer que esse grupo aqui, ó, cada grupo vai ter o quê? Um componente. Ele também pode fazer 4 grupos com 2 alunos cada. Se ele quiser que tenha 2 alunos no grupo, então ele vai fazer 8 dividido por 2, que vai dar 4. Então, ele vai ter 4 equipes. Agora, se ele quiser que no grupo tenha 4 alunos, então ele vai dividir os 8 alunos por 4. E aí, ele vai ter 2 equipes com 4 alunos cada. Agora, se ele quiser um grupo só, então esse grupo aí ele vai fazer 8 dividido por 8 e vai ter um grupo só, com 8 alunos. Então, essas são as possibilidades que ele tem para dividir a sala em equipes com quantidade de número iguais, né? Com a quantidade igual de alunos em cada equipe. Note que o professor pode organizar os alunos individualmente ou em grupos com 2, 4 ou 8 alunos sem ficar aluno algum sem grupo. Como a divisão de 8 por 1, por 2, por 4 ou por 8 é exata, igual a gente viu lá, dizemos que o 8 ele é divisível por esses números. Então, esses números aí, ó, o número 1, o 2, o 4, o 8 que a gente viu ali, que eram a quantidade de pessoas de grupos, né? São divisores de 8. Vamos ver aqui mais 2 exemplos, ó. Divisão aqui de 40 por 5.
40 dividido por 5. O 40 é o dividendo, o 5 é o divisor, o 8 é o quociente, que é o resultado. Veja bem aqui, ó, que o resto dessa divisão foi zero. Por quê? 5 vezes 8 é 40 e 8 vezes 5 é 40. Então, olha aqui, ó. Então, a gente viu que é uma divisão exata, não tem resto. Agora, olha aqui, ó, 40 dividido por 7. Lá na tabuada do 7, o número mais próximo de 40 que vai dar, né, multiplicando, é o 5, que vai dar 35. Porém, 40 menos 35, ó, sobra resto 5. Então, 40 dividido por 7 não é uma divisão exata, porque o resto é 5. Então, isso quer dizer que o 7, ele não é um divisor de 40. Porém, o 5, ele é um divisor de 40, ó. O 5, 40 dividir pelo 5, deu 0. Mas o 40 eu dividi pelo 7 e não deu o resto 0. Então, o 7 ele não é um divisor de 40. Aqui tem alguns exemplos de divisores de números naturais. Quem quiser salvar essa tabelinha aí para usar futuramente, ó. O número 2, os divisores dele, 1 e 2. O número 3, os divisores, 1 e 3. O 4, 1, 2 e 4. O 5, 1 e 5. Observem que tem alguns números aqui, ó, que os divisores dele são apenas o número 1 e ele mesmo. Não é igual o 6, ó. O 6 ele tem vários divisores, ó, o 1, o 2, o 3 e o 6. Espera aí, às vezes você ainda não está entendendo, mas como que eu sei que esses números são divisores de 6? Eu vou pegar o 6 e vou dividir por cada um deles, ó. 6 dividido por 1 dá 6, exato, o resto é 0. Então, o 1 é um divisor de 6. 6 dividido por 2 dá 3, o resto é 0, é uma divisão exata. Então, o 2, ele é um divisor de 6. 6 dividido por 3 dá 2, o resto é 0. Então, o 3 também é um divisor de 6. E 6 dividido por 6 dá 1, o resto 0. Então, 6 também é um divisor do 6. É assim que eu descubro quais são os divisores. Eu vou pegar o número que eu quero e vou dividir pelo número. Se o resto der 0, ele é um divisor. Então, aqui, ó, tem vários exemplos aí de divisores de alguns números. Como eu disse anteriormente, lá, ó, observe que alguns números só possuem dois divisores, o número 1 e o próprio número. Esses números são chamados de números primos. Então, lembre-se, ó, números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. São exemplos de números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Existem mais, ó, igual a gente pode ver aqui. Porém, esses aqui são alguns exemplos. Então, como que eu sei que um número é primo? Quando ele for divisível só por 1 e por ele mesmo. Ou seja, vamos pegar aqui o exemplo do número 5. O número 5, ele divide por 1? Divide, o resto é 0. Ó, 5 dividido por 1 é igual a 5, e o resto é 0. Então, o 5, ele é divisível por 1, então 1 é divisor de 5. O 5 divide por 5 e é o quê? Igual a 1. E o resto é 0. Então, ó, o 5 é um divisor do 5. Porém, não tem mais nenhum número, vocês olhando aí na tabuada ou fazendo as continhas, que o 5 seja divisível, que o resto dê 0. Então, por isso que o 5 é um número primo, porque ele só é divisível por 5 e por 1. Por 1 e por ele mesmo. Então, esse é o conceito de número primo. Então, toda vez que um número for divisível somente por 1 e por ele mesmo, ele é um número primo. Agora, nós vamos conhecer alguns critérios de divisibilidade. Para ajudar a reconhecer se um número é divisor de outro, existem os critérios de divisibilidade. Conheça alguns a seguir. Primeiro, ó, divisibilidade por 2. Esses critérios são algumas regrinhas que nos ajudam a enxergar, né, a definir quais são os divisores desses números aí.
Então, olha bem aqui, ó. Todo número cujo algarismo da unidade é par será divisível por 2. Ou seja, os números terminados por 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número que o último algarismo lá, que é o algarismo da unidade, for um número par, todo número que terminar em número par, todo número que for par, ele é divisível por 2. Veja o exemplo aqui, ó. 438 é divisível por 2? Qual que é o último algarismo? É o 8. 8 é um número par? Sim. Então, 438 é divisível por 2, porque termina em 8, que é um número par. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Por exemplo, a gente vai verificar se esses dois números aqui, ó, 65.283 e 91.277, são divisíveis por 3. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar todos os algarismos dele, que compõem o número, e somar. Então, a gente vai somar 6, mais 5, mais 2, mais 8, mais 3. E vai ver se o resultado é divisível por 3. E a gente vai somar o número 9, mais 1, mais 2, mais 7, mais 7, e a gente vai ver se o resultado é divisível por 3. Então, o primeiro número aqui, ó, 65.283. Vamos somar todos os algarismos. 6 mais 5 mais 2 mais 8 mais 3 dá 24. Olha aí na tabuada do 3, tem 24, não tem? 3 vezes 8 é 24. Então, o 24, ele é um número divisível por 3. Agora, esse número aqui, ó, 91.277. 9 mais 1 mais 2 mais 7 mais 7 dá 26. O 26, ele não é um número divisível por 3, não tem ele aí na tabuada, né? Então, esse número aqui, ó, 91.277, ele não é divisível por 3. Enquanto esse daqui, ó, 65.283, é sim divisível por 3. Divisibilidade por 4. Para um número ser divisível por 4, é necessário que os seus dois últimos algarismos sejam 0 e 0 ou divisíveis por 4. Então, olha aqui esses exemplos, ó, esses três números. Nós vamos olhar esses dois últimos aqui, ó. Então, a regra é, se os dois últimos números forem divisíveis por 4 ou 0 e 0, quer dizer que o número todo é divisível por 4. Esse primeiro aqui, ó, 48. 48 divide por 4. Vamos fazer a continha aqui do lado, ó. 48. Vou fazer aqui na chave, ó. Peraí, deixa eu apagar esse 8 aqui, que ficou bem feio. 48 dividido por 4. Ó, 4 dividido por 4 dá 1. Aqui dá 0. Eu abaixo esse 8 aqui. 8 dividido por 4, 2. Dá 12. O resto é 0. Então, olha só, deu o resto 0, então ele é divisível. Então, quer dizer que todo esse número aqui é divisível por 4. Agora, olha esse número aqui, a gente nem precisa fazer conta, porque segundo a regra, se ele terminar em 0 e 0, ele é divisível por 4, então ele é divisível. E 32, olhando aí na tabuada, a gente vê que tem aí um resultado, né? Que o 32 também é divisível por 4. Divisibilidade por 5. A divisibilidade por 5 é muito fácil, é só a gente olhar o final do número. Um número será divisível por 5 quando o algarismo da unidade, que é o último número, for igual a 0 ou 5. Então, se o número terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Ó, por exemplo, 10. O 10 termina em 0, então é divisível por 5. 75 termina em 5, então é divisível por 5. 1250 termina em 0, então é divisível por 5. Agora, esse número aqui, ó, 5.234. É divisível por 5?
Não, é só eu olhar que o último número não é 0 e nem 5, então não é divisível por 5. Divisibilidade por 6. Para um número ser divisível por 6, é necessário que seja ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Então, a gente vai ver se esse número aqui for divisível por 2 e também por 3, então significa que ele é divisível por 6. Verifique se o número 43.722 é divisível por 6. Então, a gente vai ter que fazer os critérios de divisibilidade de 2 e de 3, ó. Primeiramente, o algarismo da unidade do número é par. Então, a gente já sabe que é divisível por 2, ó. Esse último algarismo aqui, o quê? É par, então é divisível por 2. E para a gente ver se ele é divisível por 3, a gente tem que fazer o quê? Somar todos os algarismos e ver se o resultado era divisível por 3. Então, 4 mais 3 mais 7 mais 2 mais 2 dá 18. Então, ele é divisível por 3, porque tem um número que multiplicado por 3 dá 18, que é o 6. 3 vezes 6 é 18, o resto é 0. Então, se esse número aqui ele é divisível por 2 e também por 3, então ele é, sim, divisível por 6. Divisibilidade por 7. Para saber se um número é divisível por 7, siga os seguintes passos. Parece que é complicado, mas não é. Olha só. Separe o algarismo da unidade do número. Então, a gente vai tirar o último número. Multiplique esse algarismo por 2. Subtraia o valor encontrado do restante do número. Verifique se o resultado é divisível por 7. Se ainda não souber, né, às vezes o número continua grande, se o resultado é divisível por 7, repita até a gente conseguir identificar. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor. Verifique se o número 3.625 é divisível por 7. Primeiro, a gente vai pegar o último algarismo. Ó, vou até escrever o número aqui em cima. Vou escrever de vermelho, ó. 3.625. Então, ó, vamos separar o último algarismo. O último algarismo é quem? O 5. E a gente vai multiplicar esse 5 por 2. 5 vezes 2 dá quanto? 10. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. Então, 5 vezes 2 dá 10, né? O número sem a unidade, né? A gente tirou o 5 para fazer essa continha e ficou qual número? 362, sem a última unidade. Esse 362 a gente vai subtrair 10. Então, olha aqui, ó, 362 menos o 10, 352. Contudo, ainda continua um número grande, então a gente vai fazer de novo esse procedimento. Vai tirar o último aqui número, ó, 2, vai multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Olha aqui, ó, 2 vezes 2. E esse 35 aqui a gente vai subtrair desse número. Então, 35 menos 4 dá 31. O 31 eu já consigo identificar olhando a tabuada do 7, que não tem nenhum número vezes o 7 que dá 31 exato com o resto zero. Então, o 31 não é divisível por 7. E se o 31 não é divisível por 7, quer dizer que esse número todo aqui, ó, que a gente estava procurando lá no começo, também não é. Então, é assim que eu identifico os divisores aí do 7. Divisibilidade por 8. Um número será divisível por 8 quando seus três últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Este critério é mais útil para números com muitos algarismos. Então, esse critério aqui de divisibilidade por 8, a gente vai utilizar quando a gente tiver um número muito grande. Igual essa divisão aqui, ó. Esse número imenso aqui, será que dividido por 8 dá certo? O resto é zero? A gente vai pegar os três últimos algarismos, igual a regrinha falou, ó. O número formado pelos seus três últimos algarismos é 432.
E este número é divisível por 8, pois 54 vezes 8 é 432. Então, veja bem, existe um número que é o 54, que multiplicado por 8 dá 432 e o resto é zero. Então, se esses três últimos algarismos aqui forem divisíveis por 8, então quer dizer que todo esse número aqui, ó, também é divisível por 8. Divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 9 é muito parecido com o critério do 3. Para ser divisível por 9, é necessário que a soma dos algarismos que formam o número seja divisível por 9. Exemplo: verifique se o número 426.513 é divisível por 9. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz do 3. Vamos somar todos os algarismos e ver se o resultado é divisível por 9. Para verificar, basta somar os algarismos do número, ou seja, 4 mais 2 mais 6 mais 5 mais 1 mais 3, dá 21. Olhando aí na tabuada, tem algum número vezes o 9 que dá 21? Vamos ver? Ó, 9 vezes 9 dá 1, dá 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Já passou, né? Não tem nenhum número aí que multiplicado por 9 esteja 21 aí, né? Exatamente com o resto zero. Então, se não deu aqui, quer dizer que esse número aqui, ó, também não é divisível por 9. E por fim, aí, ó, divisibilidade por 10, é bem facinho. Como que eu sei que o número é divisível por 10? Todo número que o algarismo da unidade é igual a zero é divisível por 10. Então, todo número que terminar em zero é divisível por 10. Ó, o exemplo, o resultado da expressão 76 mais 2 vezes 7 é um número divisível por 10? Ó, vamos ver. 2 vezes 7, 14. 76 mais 14 dá 90. 90 terminou em zero? Sim. Então, 90 é divisível por 10, pois termina com zero. Então, todo número terminado em zero é divisível por 10. 10, 20, 30, 40, 50, 1 milhão, 100, 150, terminou em zero, é divisível por 10. Então, este foi o vídeo sobre múltiplos e divisores. Obrigada por quem assistiu até aqui e não deixem de conferir os outros vídeos aí do projeto.